Olha, o presidente Jair Bolsonaro deve viajar aos Estados Unidos nos próximos dias e não deve passar a faixa para Lula. Bolsonaro viaja com o avião da FAB como chefe de Estado. Ele pode ir para a Flórida, no resort do ex-presidente americano Donald Trump. Por isso eu chamo agora Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington e que vai conversar com a gente agora. Muito obrigada, embaixador, por estar aqui com a gente. Boa tarde. Eu já começo com uma pergunta. Criou muita polêmica, muita fala, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda é o presidente. O senhor vê algum problema dele viajar num avião da FAB? Não, ele é presidente ainda, ele tem direito, nada contra a legislação. Eu acho que não há nenhum problema, não. Agora, como é que o senhor vê a ida dele? Porque a gente tem aquele velho ditado, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Como o senhor vê a ida do Bolsonaro agora aos Estados Unidos nesse momento em que ele teria que passar a faixa ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho que isso é uma falha, né? Ele deveria estar passando a faixa. Quer dizer, é uma questão de civilidade, né? Uma questão de educação, talvez. Nós só temos um exemplo lá do general Figueiredo, que não quis passar a faixa para o presidente Sarney. É lamentável, né? Ele poderia ter esse gesto, que é um gesto tradicional, de normalidade da transição, né? Mas ele está optando por não fazer isso, é compreensível, mas não está nas melhores práticas, né, democráticas aqui no Brasil. E esse gesto de se encontrar com o ex-presidente ou ir para o resort do ex-presidente Donald Trump, porque ele poderia escolher qualquer outro local para ir, o presidente Jair Bolsonaro não querendo estar em Brasília nesse dia, como nós já comentamos, mas escolheria, porque ainda não está confirmado, ir para um resort de Donald Trump nos Estados Unidos. O senhor vê algum problema nesse gesto? Não, eu não vejo nenhum problema. Ele tem a decisão de tomar o que quiser. E o presidente Trump teve uma ligação com ele no começo do governo. Hoje o presidente Trump está sendo processado, está sendo muito, de alguma maneira, né, prejudicado na sua campanha eleitoral pela apuração, pela CPI que houve no Congresso americano, né, que o determinou culpado, e agora ele deve ser indiciado também. Então, o presidente Bolsonaro vai se encontrar com alguém que tem uma situação hoje diferente daquela que tinha quando eles se conheceram e se encontraram pela primeira vez. Hoje, o presidente Trump é um político em declínio, perseguido, né, pelo judiciário para enfrentar crimes de ataque à democracia e tal, como ficou mostrado nos atentados ao Capitólio no dia 6 de janeiro, né? Mas, enfim, é uma opção do presidente, né? Ele tem todo o direito de escolher o lugar onde ele quer passar uma temporada depois de sair da presidência. E eu gostaria de uma análise do senhor sobre esse passado, o governo Bolsonaro, que pegou boa parte do governo Trump e teve ali uma relação boa com Donald Trump, apesar de não se traduzir em boas relações comerciais para o Brasil necessariamente, mas ele tinha uma boa relação com Donald Trump. Depois ele passou a ter uma relação não boa, vamos dizer assim, classificar, com Joe Biden. E agora, como é que ficaria a relação Brasil-Estados Unidos num governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, as nações não podem ter relações pessoais, né, de presidentes. Tem relações institucionais. Eu acho que agora, com o presidente Lula e o presidente Biden, as relações Brasil-Estados Unidos voltarão a ser relações guiadas por princípios constitucionais, institucionais. O que aconteceu no começo do mandato de Bolsonaro com o Trump foi um ponto fora da curva. Não existe nenhum presidente no mundo que siga como o presidente Bolsonaro seguiu os princípios e a filosofia
do presidente Trump. Isso agora acabou e vai ser substituído por relações institucionais, em que o Legislativo, o Congresso, o Executivo vão ter relações baseadas nos interesses de cada país. É assim que se faz normalmente, né? O presidente Bolsonaro e o presidente Trump, no começo do governo, tiveram uma relação totalmente fora, né, de esquadro, e o Brasil seguiu um alinhamento automático que não era de interesse do Brasil, que teve resultados negativos para o Brasil, por uma questão ideológica, né? Se espera que daqui para frente essas questões ideológicas não permeiem a política externa, como permeou no governo Bolsonaro recentemente e no segundo mandato do presidente Lula e da Dilma, permearam os governos petistas. Embaixador, por gentileza, uma última pergunta minha. Eu queria que o senhor pudesse me ajudar a analisar o futuro do trumpismo e bolsonarismo. O senhor fez aí, falou um pouquinho de como o Donald Trump tem enfrentado agora muitos questionamentos por conta do comportamento dele na presidência, e há um enfraquecimento também do trumpismo. Muita gente diz que não morreu. Como se comportaria, seguindo na linha do trumpismo, como seria também o bolsonarismo aqui no Brasil? Olha, eu acho que vai acontecer aqui no Brasil exatamente o que está acontecendo com o trumpismo nos Estados Unidos. O presidente Trump está se enfraquecendo, mas o movimento trumpista não. Ele está baseado em várias considerações e continuar. Então, o trumpismo, no sentido de um movimento conservador, nacionalista, muito conservador nos costumes, ele vai continuar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós vamos ver a mesma coisa, nós vamos ver o trumpismo, o bolsonarismo persistir, e o grau de liderança do presidente Bolsonaro vai depender das ações que ele vai empreender. O presidente Trump, nos Estados Unidos, está perdendo força por causa dos processos, por causa de toda a situação pessoal dele nos Estados Unidos, né? Inclusive os negócios deles. Aqui no Brasil, vamos ver, depois da saída do presidente Bolsonaro, como vai evoluir a situação. A minha visão é que o bolsonarismo vai se dividir em duas frentes. Você vai ter um bolsonarismo mais radical, esse que fica na frente dos quartéis e tal, que vai ser, de alguma maneira, liderado pelo Bolsonaro presidente. E você vai ter um bolsonarismo mais conservador, mais moderado, que pode ser liderado pelo governador de Minas, o Zema, pelo governador futuro de São Paulo, Tarcísio. Vai haver uma separação. Como está vendo lá nos Estados Unidos, você tem um grupo radical, negacionista na política americana, e você tem um conservadorismo, né, de gênero, de costumes, na área econômica, que diferencia um grupo mais radical de outro. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa nos próximos anos. O futuro, então, reserva um trumpismo sem Trump e um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Então, muito obrigada, embaixador Rubens Barbosa, pela sua experiência toda e essa conversa e esse bate-papo aqui. O embaixador que foi embaixador em Brasil, em Londres, em Washington, muito experiente aqui nos dando uma aula nessa tarde no Visão CNN. Obrigada. Só para corrigir um pouquinho, eu não disse que ia ficar o trumpismo sem o Trump e o Bolsonaro sem o Bolsonaro. Eu acho que Seriam esses dois grupos radicais que vão ficar fora do trumpismo e do bolsonarismo moderado. Desculpe por esse resumo e passar uma impressão errada, embaixador, mas é isso. O senhor disse claramente que seriam dois grupos no Brasil e dois grupos nos Estados Unidos. Existiria ainda o bolsonarismo com Bolsonaro e o trumpismo com Trump. Acho que a gente fiz um resumo aqui e acabei errando aqui, sendo errônea. Muito obrigada, embaixador, e me desculpe. Obrigado pelo interesse de você. Boa tarde. Boa tarde.